Rodrigo Constantino, também sua opinião sobre até essa declaração, esta apuração da CNN sobre a possível unanimidade da primeira turma na condenação do Bolsonaro. Mas, aliás, te pergunto também, Consta, no plenário, mudaria alguma coisa na sua opinião? Ou a condenação já está escrita no destino do final desse processo? Mudaria talvez 2 votos, né? Uma pena o Salles ter caído ou saído, porque é meu amigo de longa data, mas eu queria discordar veementemente dele hoje aqui, coisa rara quando acontece, então é bom, né? Ele acordou em outro país, ou tomou Prozac antes do programa. Ele está falando em constrangimento de um bando de canalha, de advogado renomado que não pode ser atropelado. O desembargador Sebastião Coelho foi um dos que foram calados, aliás, foi depois da troca ali com o doutor Sebastião Coelho que mudaram a regra do jogo, né? Não estamos falando das mesmas pessoas. Amplo direito de defesa, quer dizer, tudo isso é uma peça de ficção. Nós temos que falar a verdade, doa quem doer aqui. Os verdadeiros golpistas estão montando uma narrativa cada vez maior e mais bizarra para justificar a prisão de Jair Bolsonaro e ponto. E intimidar a direita. E não ter uma eleição minimamente justa e democrática em 2026, ponto. Por isso que me causa, inclusive, angústia ver o próprio Jair Bolsonaro, muitas vezes, falando numa estratégia eleitoral de 2026. É não entender o que está acontecendo. Ou ter uma esperança, um otimismo que é digno de Poliana. Eu adoraria tomar o chá que essa turma toma para ficar tão otimista com o Brasil, porque eu só vejo Venezuela na minha frente. É o quê? Vamos levar a sério agora esse STF? Essa composição que só tem cúmplice ali. Não tem um que escapa. A minha única esperança vem daqui. Vem daqui. O Trump entrou junto com o Rumble num processo contra o Alexandre de Moraes e colocou um advogado que fala português. Essa é a nossa única esperança. Os caras, o Elon Musk, o Trump, eles estão levando para o pessoal, eles entenderam o jogo e eles querem, de alguma forma, ajudar o Brasil a se libertar dessa ditadura comunista. Não vão chegar ao ponto de declarar guerra, e nem os loucos do regime brasileiro vão chegar ao ponto de declarar guerra aos Estados Unidos. Seria fantástico, imagina. Declaramos guerra, no dia seguinte levanta a bandeira branca e atropela até o Canadá para virar o 51º estado. Seria fantástico o Brasil, talvez a única solução, né? Porque se depender do quê? Do Alcolumbre, né? Que já está dizendo que não tem anistia, que não interessa ao povo brasileiro. Então, gente, vamos falar sério. Isso é Brasil, isso é Brazuela, isso é uma quadrilha no poder, recolocaram um ladrão na cena do crime, segundo o próprio vice. E eles se vangloriam, nós derrotamos o bolsonarismo. Eu fico quase comovido com pessoas que falam assim, não vão chegar ao ponto de prender o Bolsonaro. Então, para que produziram essa peça de denúncia ridícula? Para o STF arquivar? Rejeitar? Para dar a narrativa de que o golpe era tudo uma fantasia da Globo? Claro que eles não vão fazer isso. O Bolsonaro tem que correr para a Embaixada Americana hoje. Pedir asilo político, que nem o Alan dos Santos. Então, gente, vamos acordar. Vamos acordar para o que está acontecendo no Brasil. Senão a gente vai ficar acreditando que acordo com o Alcolumbre vai salvar a gente. Ou que os ministros, os juízes do Supremo vão ter constrangimento e bom senso para dar o amplo direito de defesa. E isso é uma peça de ficção, não houve golpe. Não houve golpe. Pergunta ao Gilmar Mendes, pergunta ao Múcio, ministro do Lula. Não houve golpe. Uma cabeleireira com batom. Um papel escrito que não tem nada do Bolsonaro. É o quê? Às vezes até a gente fica pensando que teve militar que produziu, não sei se a posteriori ou não, evidência frágil, mas falsa, né? Para incriminar, talvez, Bolsonaro. Não tem nada que mostre o Bolsonaro liderando um golpe armado. Isso é patético. Isso é ridículo demais. Nós não podemos partir dessa premissa e continuar uma discussão séria. Não podemos fazer esse papel. Isso quem faz deixa o Arruda Botelho, junto com o Reinaldo Azevedo e a Vera Magalhães e a Miriam Leitão, discutindo isso, junto com o menos pior deles, mas que é ridículo também, que é o outro lá, o Gabeira,
que diz assim, contra a anistia. Porra, até o Rogério Marinho teve que tocar real. O senhor foi anistiado, só faltou incrementar, né, o argumento. Por um sequestro, cara pálida. O senhor foi um criminoso comunista e foi anistiado. E vem com um papo de sem anistia para cabeleireira de batom atômico? Vamos falar sério, gente. Eu acho que eu sou talvez o único que consiga falar mais sério por estar aqui, ser cidadão americano. Eu entendo tudo isso. A turma que está no Brasil tem que ter cuidado mesmo. Mas eu vou falar sério. Isso é um bando. Isso é uma quadrilha. STF está formado por bandidos hoje em dia. São golpistas. Eles deram um golpe. Não tem amplo direito de defesa. A única defesa que o Brasil tem é prender esses golpistas de alguma forma. Aliás, achei curioso que uma lá disse, né, na manchete, segundo delação, que não é delação do Mauro Cid, que a gente não vai ver o vídeo, né, que o Bolsonaro pensou em prender o Alexandre de Moraes e refazer as eleições. Porra, ele queria salvar, então, o Brasil de um golpe. É isso que tem que fazer, prender o Alexandre de Moraes e ter eleições mais limpas. Alguém tem dúvida de que esse é o caminho para o Brasil? Ah, tenha santa paciência. Não me peçam, no meio de um tratamento de uma doença séria, para compactuar com essa palhaçada. O Brasil não é sério, o Brasil não é um país sério. Está na mão de uma quadrilha. E eu vou dizer isso enquanto tiver espaço e energia para dizer. Falando do que está acontecendo no Brasil, o presidente Lula disse que Bolsonaro é quem deveria provar a sua inocência, invertendo assim a lógica penal de qualquer processo em qualquer país do mundo, não apenas sobre o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ver o vídeo e depois a gente passa a palavra para os nossos comentaristas. A decisão de ontem é uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Ele indiciou as pessoas. Eu não vou comentar um processo que está na Justiça. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas o indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. Constance, seu comentário sobre essa inversão da lógica penal do Lula? De novo, né, o Lula é um cínico, né? Ele quer, porque quer equiparar o jogo. Ele precisa de uma imagem do Bolsonaro sendo preso, ele precisa dizer que o Bolsonaro é presidiário, ex-presidiário quando sair, ele precisa nivelar por baixo, né? Só que o Nicolas Ferreira fez um discurso brilhante na tribuna hoje, né? O Bolsonaro foi pego roubando, corrupção estatal? Não. Com dólar na cueca? Não. Qual é o crime do Bolsonaro? Não existe. É uma narrativa fajuta. Tudo isso é patético, volta a existir, é patético. A Fabi lembrou aí do general G. Dias. Eu tuitei logo no começo aqui do nosso programa, porque eu vi, e dou os créditos a alguém no chat comentando, né? Dúvida sincera, o general G. Dias, o sombra do Lula há tanto tempo, que recebeu com tanta camaradagem, ciceroneando, oferecendo água, os golpistas terroristas do 8 de janeiro. Ele foi por obséquio abduzido por ETs? Ele foi sequestrado por petistas, pelo Cabeira, talvez? Ele está em coma, alguma doença terminal que a gente não está sabendo? O que aconteceu? Porque ele sumiu. Ele sumiu, esse sujeito. Então, de novo, gente, nós temos que falar sério. O povo merece esse respeito. Tem muita gente boa no Brasil que sabe o que está acontecendo, que está atenta ao que está acontecendo, que não leva a sério a Globo, a CNN Brasil. Eles acompanham o Bradock, acompanham o Oeste, o 4x4, a Auriverde, eles sabem o que está acontecendo. E as pessoas merecem isso, por mais doloroso que seja constatar. Olha, não tem saída fácil, não é o Alcolumbre que vai nos salvar, né? Nós temos que voltar para as ruas, nós temos que torcer por um milagre, às vezes acontece, para o Trump estar realmente empenhado em ferrar com a vida do imperador careca, porque senão, meus amigos, é Venezuela, mas já está quase lá. Já está quase lá. O que falta? Peça de ficção, gente censurada,
prisão política, delação que não é delação, obtida sob pau de arara, ameaça da família, gente. Família. Chama o Gilmar Mendes. É só voltar um pouquinho no tempo. Chama o Gilmar Mendes de ontem para falar que não houve golpe, com sotaque de português, estamos a analisar que não foi golpe, e chama ele para falar, olha, isso é tortura. O Augusto Botelho também diz, é tortura. Mas parece que existe a tortura do bem. Quando coloca no pau de arara o Cid, aí está tudo liberado. E mesmo assim, o que conseguiram extrair a fórceps do cara? Vendia a joia que pediu, tinha reuniões para analisar o artigo 142. Então você está dizendo que houve encontros para organizar o golpe. Mas eu não usei a palavra golpe em momento algum, chefia. Quer ser preso? Olha que tua mulher está no jogo também, teu pai, senhor de idade, general, vamos atrás de todo mundo. Não foi golpe, eu disse no início. Não, então não mostra o vídeo, mas a gente diz que ele disse que foi golpe. E vai soltando em doses homeopáticas e criminosas partes da colaboração para a mídia. Porque nós e o Bolsonaro só tivemos acesso hoje. Agora, a Globo teve acesso a várias partes há muito tempo. Então, tudo isso é ridículo. É que nem falar que a Globo é jornalismo. Não, segundo o jornalismo da Globo, quem é que vai levar a sério uma conversa que começar assim? Daniela Lima. Segundo a jornalista Daniela Lima, para. Pô, respeita. Respeita mais a audiência. São militantes, cúmplices de golpistas. Então o Lula, o que o Lula está dizendo? Que eles vão ter o devido processo. Tudo isso é para uma narrativa fajuta e já criada de que eles tiveram o devido processo legal que o Lula não teve. Mentira de tudo que é lado. O Lula foi julgado, condenado em 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores com provas sobradas, mas tinha pedalinho com o nome do Neto, tinha duplex, triplex e o escambau da dona Marisa, tinha tudo. Tudo. O Palocci, que é réu confesso, o Toffoli hoje, que parece que é para debochar que eles fazem isso, de quem ainda finge levar a sério o Brasil, né, porque tem que fingir às vezes, dependendo do cargo, sei lá. O Toffoli resolveu anular todas as provas da Lava Jato contra o Palocci. O Sérgio Cabral grava vídeo da sua cobertura no Leblon sobre política e tudo mais, sem imaginar. O Sérgio Cabral, réu confesso, viciado em roubar, condenado a 400 anos. Isso é o Brasil. Como é que a gente vai levar a sério um debate que fala em devido processo legal? Isso é piada. A quadrilha tomou o poder de volta, o que é diferente de ganhar a eleição, e está perseguindo seus adversários. Ponto. Ponto final, ponto de exclamação, síntese em uma frase do Brasil e acabou. Qualquer outra coisa é papagaiada. Fingir normalidade institucional num país eco, numa republiqueta das bananas dessa, não peçam isso para mim, gente. Não peçam isso para mim, vai. Não peçam. Às vezes a velhice dá um grau de liberdade às pessoas para falar certas coisas, né, sem papas na língua, e as doenças também. Então vamos embora, né? E a cidadania americana também ajuda. Então vamos embora, né? Isso não é um país sério. Isso é um país tomado por uma quadrilha. Isso é um narco-estado já. E eu vou insistir nessa tecla